Olá, pessoal. Tô aqui com essa parede aqui, ó, toda descascada, toda ruim. Tá vendo? Eu tô querendo fazer um efeito madeira nela e eu vou mostrar para vocês o passo a passo. É bem simples, tá? Eu vou fazer com a argamassa AC2, porque é que eu tenho aqui, mas você pode fazer com massa corrida também, com cimento, ok? E vou mostrar para vocês como é que é simples. Aí eu tô mostrando para vocês que eu gosto na consistência mais mole, tá vendo? Eu acho que fica melhor. Eu não tenho desempenadeira, então eu usei isso daí mesmo para poder espalhar ela. Você espalha ela aleatoriamente, tá? Não precisa ter um sentido único para você espalhar, não. Você vai espalhando de qualquer jeito mesmo, porque você vai usar uma trincha que você tiver aí para poder fazer as ranhuras imitando madeira, tá? Então aí eu tô mostrando para vocês que eu tô passando aí o finalzinho aí que tá faltando para vocês verem que eu não tô passando num sentido só, eu tô passando de qualquer jeito. Aleatório mesmo, tá vendo? Não precisa ter cuidado não. Porque você vai vir com pincel. Na verdade, a trincha, né? E ela vem no sentido que você vai fazer. Como a minha madeira vai ser no horizontal, eu estou fazendo no sentido horizontal. Se você for fazer uma madeira vertical, você faz no vertical. Você vai alisando ela assim, ó, do jeito que vocês estão vendo, que vai fazendo as ranhuras dela. Então, depois o efeito vai ficar mais bonito, vai ficar um efeito madeira legal. Ali eu vou acertando uns detalhezinhos ou outro que eu vejo que está meio empelotadinho. Vou alisando até eu achar que está de um jeito certo. Vocês, quando forem fazer, tenta subir o pincel, porque eu fiz uma parte da direita, né? E agora eu estou fazendo a parte esquerda. Então, na junção, você precisa subir o pincel, para não ficar uma linha no meio, dando uma diferença. Então, passa e depois você sobe a mão rápido para poder não ficar uma linha ali, ficar uma coisa por igual, que vai ficar um trabalho mais perfeito. Fiz a ranhura na parede toda, esperei secar, dividi as madeiras, tá? Ali as linhas, tá vendo? Para dividir as madeiras, usei uma chave de fenda para fazer essa divisão. A parte cinza é a argamassa que secou e a outra é ocre. Eu misturei a ocre com um pouquinho de tinta e fui passando aleatoriamente na parede para dar um efeito. Quando vocês dividirem fazer a divisória da madeira, você não deixa a argamassa secar muito não, senão você não consegue dividir, tá? Aí a divisória minha tem 16 centímetros, que eu achei que ficou legal. Eu usei essa chave de fenda, como eu falei com vocês, e fui fazendo aleatoriamente, gente. Vocês não precisam ter cuidado na hora de passar a tinta ocre, tá? Porque o cinza, como eu disse, é argamassa e o outro é ocre que eu botei para tingir uma tinta que eu tinha aqui. E fui manchando a parede desse jeitinho que vocês estão vendo aí, ó. Fui dando uma manchada em cima da argamassa. Depois que eu manchei isso daí, eu peguei uma tinta marrom, vai estar na descrição como é que eu misturei ela, tá? Essa tinta marrom, eu fui fazendo um escurecido, escureci um pouquinho alguns lugares, tá? Não foram todos, só botei um pouquinho escuro para dar um efeito ali, principalmente na divisão do cinza com o ocre, e fui fazendo essas pinturas sempre no sentido da madeira, tá? E depois você vai limpando o pincel ali, ó, e vai dando as ranhuras também. Isso vai dar um efeito mais bonito quando ela estiver pronta. Fui fazendo nela todinha, aleatoriamente, como eu falei com vocês, sempre usando um marrom, mais numa cor tabaco, tá? Eu gosto de um marrom mais pro escuro, mas se vocês quiserem uma madeira mais clara, vocês botem mais claro. Agora eu peguei isso daí que eu gosto muito, tá? Na cor tabaco, que é o Betume Colors, da Acrylex. Eu tinha só um pouquinho, peguei um pincel bem fininho mesmo, e fui fazendo apenas umas linhazinhas
bem pouquinho, ó, bem de levinho, só para dar um efeito maior aí. Isso daí se vocês quiserem fazer. Se não quiserem, pode ficar sem, tá? Mas eu acho que dá um efeito legal no final. Então eu fui fazendo essas ranhurazinhas com um pincel bem fininho e para dar um efeito para depois que eu vier com o verniz. Depois disso, gente, eu peguei e fui passando o preto na divisória ali das madeiras e também nas laterais, tá? Para poder limitar as laterais. Elas são muito importantes porque precisa limitar e dar profundidade para aquela parede. Então, eu fui passando o preto ali, usei um pincel chinfrado, que eu acho que fica melhor, mas vocês usam o que vocês tiverem. E nenhuma coisa aí eu comprei tinta, tá? Específica. É uma tinta que eu tenho aqui, que eu usei o tingimento, que vocês encontram material de construção, e fui botando, tá? Tanto preto, ocre, tudo que foi usado. Inclusive a tinta marrom, eu fiz dessa forma também, usando sempre o tingidor, que ele dá para várias coisas e você não precisa comprar tinta específica, uma de cada cor. É muito legal. Aí vocês estão vendo, ó, que eu faço. Vocês não tenham medo de errar, tá, gente? Errou, não tem problema, passa um paninho. Se ficar um pouco manchado, não tem problema, fica legal. Se vocês forem olhar, tem uns que estão mais grosso, outro mais fino. Ó, eu passo o dedo e ele fica manchado ali, fica legal também, parece que é um quebradinho da madeira. Então, assim, não tenha medo de errar nessa hora. E até mesmo quando vocês forem fazer a pintura na própria parede, não tenha medo. Faça, que no final vai ficar legal, porque o verniz é que vai dar o tchan depois. O verniz é que é a mágica da coisa. Por isso que eu gosto de usar o verniz, que é na cor embuia, e ele é triplo filtro solar. Aí já estava delimitando, tá vendo? Toda a lateral também e as madeiras, tudinho já estava já no final para aplicar o verniz. Aqui vocês percebem que eu comecei a passar o verniz, só que ele estava muito duro, né? E eu quis aproveitar assim mesmo. E a trincha não estava ajudando também, né? Então eu percebi que eu tinha que mudar de trincha e pegar uma outra, porque o verniz realmente estava muito grosso devido ao tempo que ficou guardado. Eu tirei, né? Aproveitei e troquei a trincha, peguei uma outra. Depois que eu fiz esse pedaço, eu vi que não dava mesmo. E comecei a passar ele aí, vocês vão ver o efeito que já começa a dar a mágica do verniz. Quando vocês passarem, vocês têm que passar o verniz em todos os pedacinhos, inclusive nas divisórias pretas, tá? Que senão não fica bom, não vai ficar bonito, tá? Tem que passar em tudo mesmo. Aí foi quando eu mudei e coloquei outra trincha. Aí vocês vão perceber agora a parede como vai mudando e a cor vai ficando mais bonita, mais parecendo madeira mesmo. Aqui eu já tinha passado em mais da metade da parede. Tá vendo como é que ficou, gente? Fica bem bonito. Fica um trabalho muito caprichado quando você faz os detalhezinhos das cores ali, tá? Juntando o ocre com as outras cores de madeira. E o verniz que dá um acabamento perfeito, né, gente? Aí o trabalho terminado, como vocês podem ver, tá? Eu achei que ficou muito bonito. Eu espero que vocês tenham gostado. Então curtam, compartilhem, tá? Depois olhem a descrição, que tá falando lá dos materiais e tudo. Qualquer dúvida é só mandar a mensagem, entrar em contato, que eu tiro a dúvida de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada e até a próxima.